Oi, eu sou a Suzy, este é o meu canal, bem-vindos e bem-vindas. Eu trabalho com bolos artísticos e doces decorados e eu estou fazendo esses vídeos com pequenas dicas para quem gostaria de começar, né, a trabalhar, ganhar dinheiro em casa, né, que foi o que eu comecei a fazer, né? Eu já contei antes, num outro vídeo, eu tinha uma loja de roupas. E durante 13 anos eu tive essa loja, era uma loja pequenininha, mas eu cheguei a ter essa loja no shopping da cidade, né, uma cidade do interior. Mas enfim, era uma loja com uma personalidade, eu amava trabalhar nesse tipo de coisa. E aí, na época, era governo do Fernando Henrique, vocês lembram as tragédias econômicas todas que nós já passamos, né? Tem aquela historinha, né, de que o Fernando Henrique quebrou o Brasil 3 vezes. Pois é, na última vez que ele quebrou o Brasil, eu quebrei junto. Aí eu tive que fechar minha loja. Mas foi um período muito lindo, o momento que eu estava, né, com a minha loja. E foi um momento muito difícil para mim quando eu tive que fechar a loja. E aí, decidi. Eu vou só encurtar isso porque eu já tenho um outro vídeo mais ou menos falando sobre isso. Decidi enveredar por esse caminho de bolos artísticos. Eu tava com um bebezinho recém-nascido e eu pensei, eu quero trabalhar em casa. Eu depois de 13 anos de comércio, com horários de shopping, que eu chegava em casa às vezes 10 da noite. Às vezes não, quase todos os dias. Eu tinha uma menina que trabalhava comigo e muito raramente eu ia para casa antes dela, né? Muitas vezes até eu tinha que levá-la para casa porque naquele horário não tinha mais ônibus. Então eu chegava em casa muito tarde mesmo. Aí eu decidi que não queria mais aquilo para minha vida. Não queria mais. Eu queria algo que eu pudesse ganhar dinheiro, porque a gente precisa ganhar dinheiro, né? Eu, pelo menos, jamais conseguiria admitir eu ficar em casa, sabe, sem produzir nada. Ai, meu banquinho. E não conseguia, eu não conseguiria ser feliz assim. Decidi então, alguns meses, no primeiro ano foi aquela coisa e tal, aí engrenou. Começa aqui, começa um pedido aqui, um pedido ali. Uma hora eu conto pra vocês com detalhes a coisa dos pedidos, tá? Mas hoje eu quero focar na história do bolo em si. Eu comecei fazendo pão de ló. Gente, pão de ló, nós sabemos que ele tem uma série de dificuldades, né? Uma série de dificuldades. Primeiro, para fazer um bom pão de ló tem que ter uma boa batedeira. E a minha batedeira era simples. Simples, porque eu nunca fui uma pessoa de doces, de fazer muitas coisas. Os bolos que eu fazia em casa, que eu faço, que eu continuo fazendo, eu não uso batedeira, bato à mão. E aí eu pensei, ai meu Deus, eu tinha uma batedeira mais antiga, era até bem boa, Valita, daquelas, ou Valita, eu acho que era Valita, o ar, planetária, mas era antiga. Eu pensei, gente, eu não vou investir numa batedeira naquela época, eu tava totalmente descapitalizada, totalmente, imagina, eu tinha fechado a minha loja, tinha que ter, sabe, fazer rescisão de contrato, olha, foi uma tristeza. Com um bebezinho recém-nascido, amamentando ainda. Então não podia gastar nada. Pensei, mas meu Deus, como é que eu vou fazer pão de ló sem batedeira? Fiz alguns, a coisa não dá certo. Pão de ló, às vezes, ele murcha. Era uma coisa muito complicada. Sem contar que vai uma quantidade de ovo tão grande e no meu paladar eu ficava sentindo aquilo. Aí tem gente que dizia, eu uso ovo desidratado. Gente, aqui onde eu moro não tem isso. Ovo desidratado, não tem ovo em pó. Não tem isso, gente. Isso é comum em Porto Alegre, em São Paulo, Rio de Janeiro, mas no interior não tem isso. E eu não vou ficar viajando, sabe, para outra cidade, viajando para a capital para buscar uma coisa dessa. Na hora que tu vai colocar isso na planilha de custo, tu jamais vai conseguir ter lucro depois, sabe? Eu pensei, não vou por esse caminho. Aí um dia, pra casa, não sei se não era o aniversário do meu filho até,
Aí eu fiz para casa um bolo meu, aquele bolo meu que eu fazia com nem batedeira eu não usava. Aquele bolo gostoso, sabe aquele bolo que fica estufadinho, macio, gostoso, bolo caseiro, delícia. Cada um de vocês tem a sua receita. Aquele bolo da vovó, o bolo da mamãe, aquele bolo que a família toda adora. Pois é, eu fiz aquele bolo e pensei, gente, eu vou fazer esse bolo e vou decorar esse bolo, lógico. Cortei a tampa, botei na forma. Isso depois, outra hora, eu conto como a gente informa. Decorei, recheei, tá? Cobri com pasta americana, fiz todo o procedimento, ficou... Gente, ficou... Sabe o que é ficar divino? A família inteira amou, todo mundo gostou, o bolo ficou lindo, ficou firme, ficou delicioso. Pensei, o que eu tô perdendo tempo, quebrando cabeça pra fazer pão de ló, se eu posso fazer um bolo, gente? O nome do troço não é bolo artístico? Bolo artístico, ora, pra que eu vou fazer pão de ló? Eu vou fazer o meu bolo. Não teve erro, eu fiz aquele, eu comecei a partir de então fazer o meu bolo. Cada um de vocês tem a receita, procurem o bolo que vocês mais amam, sabe? Façam o bolo de chocolate comum, bolo que todas as mães, quando tem festa nas escolas, é aquele bolo que todo mundo manda. E quando eu faço o meu bolo, o meu bolo, ele é, isso também vai ficar para outro vídeo, tá? Mas ele é de duas cores, eu uso um bolo branco, eu chamo de bolo branco, mas é aquele bolo comum, sem gosto, né? E sem gosto não, ele é só um bolo comum, né? Ele não é bolo de cenoura, não é bolo de maçã, não é nada, é um bolo comum. E o bolo de chocolate e recheio, depois eu conto dos recheios. E aí, quando a gente corta, ele fica de duas cores, porque ele tem o pão de ló, não, ele tem o bolo esse, que é de baunilha, na verdade, né? Que eu até ponho umas gotinhas de baunilha. E o de chocolate. Então, ele fica lindo, na hora que tu tá cortando, fica maravilhoso. E até hoje, gente, eu tô há 21 anos fazendo. 21 anos, até hoje. Ninguém reclamou, todo mundo ama, porque depois eu explico, né, sobre os pedidos e tal, e a gente tem que sempre dar uma sondada, né, com a cliente para saber como é que for. Eu faço isso. Tem gente que diz, meu Deus, tu tem coragem de fazer isso? Meu Deus, que medo! Medo da cliente dizer, olha, não tava bom. Mas eu faço, olha, é tão maravilhoso. Todo mundo me diz, não sobrou nem farelo. Olha, ele tinha que ter comprado um maior. Quase não deu, porque todo mundo comeu. Pensa que coisa deliciosa e maravilhosa isso, né? Então a dica de hoje é essa. Não, eu não quebro cabeça. Não quero também induzir ninguém a mudar, né? Se a pessoa é feliz fazendo pão de ló, continua. Vai firme, segue o teu caminho. Mas eu não fui feliz fazendo pão de ló. Eu não acertei a coisa do pão de ló. Tudo no pão de ló para mim me punha para baixo. Até que eu me libertei dessa história. Me libertei disso. Aí eu faço o meu bolinho delicioso. E é um bolo caseiro, gente, não vou nem... É aquele bolo, 3 ovos, 3 xícaras de farinha, 2 xícaras de açúcar. É aquele bolo, 2 colheradas de manteiga. É aquele bolo. Quando não tem manteiga, bota um azeitezinho, um óleozinho de girassol, porque aqui em casa eu só uso de girassol. Ele não deixa gosto em nada. E é isso, sabe? É o bolo clássico, eu acho que eu faço ele com tanto amor, que ele fica tão gostoso, não tem, as pessoas entram aqui, ai, mas que bolo, meu Deus, é aquele bolo mais comum do mundo, e eu não bato em batedeira, eu faço todo ele à mão, sabe? E amo fazer, então isso é uma, sabe por quê, gente? Eu moro num sítio, aqui é assim, vento minuano, vocês viram o que o vento minuano fez? Derrubou aquele troço, né? Vocês viram.
Aqui tem vento, aqui tem vendaval, tem temporal, daqui a pouco acaba a luz. Tô eu sem luz, se eu sou viciada na batedeira e eu tenho uma encomenda, acabou, não posso mais fazer. Não tem a batedeira para fazer, né? Então, tem que pensar em tudo isso, tem que tentar ver a tua vida e tentar encaixar as coisas na tua vida, né? Assim é uma libertação. Eu faço meu bolinho lindo, maravilhoso, não tem aquela loucura de pão de ló que afunda. Credo, coisa horrível. Eu não sei, não sei. O pão de ló não gostou de mim e aí eu decidi me libertar dele. É isso por hoje. Fiquem bem, cuidem-se e a gente se encontra depois. Um abraço.